Olá pessoal, digam oi Lilica, oi Lilica, oi, eu sou a Lilica, professora de gramática e de redação aqui da Oficina do Estudante. Hoje a nossa aula será sobre redação e mais especificamente, para quem me conhece sabe bem que eu sempre começo as minhas falas dessa maneira, mais especificamente da redação no e para o vestibular. Sempre faço questão de deixar claro que se trata de uma situação muito específica de escrita. E você sabe, eu tenho certeza de que ela é específica por vários motivos, por várias razões que a gente sempre comenta em sala de aula, né? Um dos motivos, uma das razões é o pouco tempo. Uma coisa é escrever na vida real, tendo quanto tempo você bem quiser para escrever o texto sobre o assunto que você bem quiser. Se você quiser começar a escrever um texto hoje, terminar amanhã, se você demora 2, 3, 4, 5 horas para escrever um texto, não há problema algum. No vestibular, há problema sim. Em média, o tempo destinado entre a leitura de uma proposta de redação e a escrita de um texto pronto, entregue à caneta, é muito pequeno. Em média, 1h30. E não é só a redação, não é só um texto que você precisa escrever. Há também outras questões para serem resolvidas, o que nos lembra de um outro motivo que faz dessa situação de escrita tão específica, né? O cansaço. Uma coisa é escrever em casa, no conforto do lar, sem estar preocupado com o tempo, só tendo aquilo para fazer a escrita de uma redação. Outra coisa é escrevendo na situação do vestibular em que você está cansado, tenso, estressado. E repare que o cansaço se dá em vários níveis. Não é apenas o cansaço físico, né, de estar com o corpo cansado, de estar sentado há horas em uma cadeira. Tem o cansaço cognitivo, mental mesmo, né, de ter que responder a várias outras questões, além do cansaço psicológico, né? Aquele da pressão, aquele do nervosismo. Um terceiro motivo que faz dessa situação de escrita tão específica é também o pouco espaço. A maioria das provas de redação, como você bem sabe, eu tenho certeza, apresentam limites de linhas e você não pode extrapolar esse limite de linhas. No Enem, por exemplo, todos nós sabemos, o limite máximo de linhas são 30 linhas é o máximo que você pode escrever. Essa é uma outra situação, esse é um outro motivo, essa é uma outra razão que faz dessa situação de escrita tão específica. Mas não é só esse não, há mais. Por exemplo, o tema, a adequação do tema. Na vida real, você escreve, eu escrevo, a gente escreve sobre o que a gente bem quiser, né? Se eu quiser escrever um texto para publicar no Facebook, numa rede social sobre amizade, eu escrevo, sobre política eu escrevo, independentemente do viés político. Se eu quiser escrever sobre machismo, eu escrevo. No vestibular, não. No vestibular, eu escrevo exatamente sobre aquilo que a prova está me cobrando. Até porque existem critérios de avaliação, um outro motivo pelo qual essa situação de escrita é tão específica. A minha prova, o meu texto será corrigido através de critérios específicos e objetivos. E um dos critérios mais importantes, ou um dos mais conhecidos, pelo menos, tenho certeza de que você sabe disso também, é o critério adequação ao tema, adequação ao recorte temático. Será que o aluno realmente entendeu sobre o que era para ele escrever? Será que o aluno percebeu a especificidade do assunto sobre o qual ele deveria escrever? Desse motivo, dessa razão, eu me refiro também a uma coisa que eu comento muito em sala de aula, vocês sabem bem disso, o quanto, portanto, a escrita no vestibular, a redação no e para o vestibular, é muito mais uma avaliação de leitura do que de escrita. A maioria dos problemas que justificam, que explicam as notas ruins nos textos dos alunos, as dissertações nota 0, as dissertações abaixo da média, não são problemas de escrita em si, não. São problemas de leitura. São textos que refletem que o aluno não fez uma boa leitura da prova.
E é exatamente sobre isso, sobre leitura, que eu queria comentar com vocês hoje, agora, nesta nossa aula. Eu sempre costumo falar também que a prova de redação no vestibular, ela é um conjunto de 3 etapas. E ao longo de várias das nossas aulas, a gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas 3 etapas. A primeira etapa, e uma das mais importantes, se não for, ou melhor, a mais importante de todas, é exatamente a etapa da leitura a qual eu estava me referindo. Antes de tudo, acima de tudo, primeiramente, majoritariamente, e todos os outros advérbios que podem fazer com que você se lembre de que, em primeiro lugar, o que você deve fazer numa prova de redação é ler com atenção a prova. Nas provas dissertativas, estou me referindo, portanto, especificamente às provas que cobram texto dissertativo, que nós sabemos é a maioria do caso das provas, sempre há uma frase temática. Tenho certeza de que você se lembra dessa frase temática quando você fez Enem, Unesp, Unifesp ou quaisquer outras das instituições de ensino que têm prova de redação e que cobram na sua prova de redação um texto dissertativo. É nessa frase temática que reside o que a gente chama de recorte temático, que é tão importante você perceber bem. A expressão já diz muita coisa, né? Não é o tema, é o recorte do tema. Quando a gente fala em tema, a gente está se referindo a algo mais abrangente, a um assunto mais abrangente. Eu sempre brinco em sala também que é como se fossem aquelas redações, aquelas produções textuais do Fundamental 1 e 2, em que a tia pedia pra gente escrever sobre minhas férias, né? Minhas férias é um tema extremamente abrangente, porque dentro desse assunto, dentro desse tema, há vários outros subtemas, há vários outros recortes que poderiam caber aí. Eu poderia escrever sobre a minha viagem, poderia escrever sobre a perda de um ente querido que eu tive durante as minhas férias, poderia escrever sobre o primeiro beijo, o primeiro namoro, uma ida ao cinema. São várias as opções de recortes dentro desse assunto, dentro desse tema, minhas férias. A redação no modelo vestibular não vai trazer esse assunto, esse tema geral, como talvez eram trazidos no Fundamental 1 e 2, os temas dissertativos. A redação sempre vai apresentar um recorte, um enfoque. Perceba com bastante clareza esse enfoque, esse recorte. E uma das maneiras mais importantes, uma das mais fáceis, uma das mais seguras para você perceber esse recorte é lendo com bastante cuidado a frase temática da qual eu estava falando. A maioria das provas de redação apresentam frase temática. Inclusive, a maioria das provas trazem essa frase temática em negrito ou sublinhada, ou a frase está em negrito e está sublinhada, ou a frase está com letras maiúsculas, exatamente para ser um indício, né, para ser um chamativo do tipo, alunos, vestibulandos, reparem. Essa frase é norteadora, é uma expressão boa, né? O recorte da prova, o enfoque da prova, ele tem que nortear toda a sua reflexão, todo o seu debate, toda a sua discussão, que vai ser transformado numa terceira etapa em texto escrito. E para você perceber com clareza e se obrigar a afunilar, digamos assim, a sua reflexão, para que o seu debate não seja muito abrangente, para que você não saia escrevendo tudo que você pensa sobre violência ou tudo que você pensa sobre intolerância, mas sim para que você escreva e para que você pense e depois escreva sobre a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Reparem o quão específico é isso em comparação a simplesmente violência, né? A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Esse recorte estava na frase, como a gente estava dizendo, e agora eu queria lembrar a vocês uma estratégia da qual eu gosto muito, que, pelo menos na minha opinião, na minha visão, é bastante eficiente para ajudar você a perceber essa especificidade, não só na hora de refletir, mas também na hora de escrever, que é a terceira etapa. A estratégia é a seguinte: finja que a frase temática é uma pergunta.
Transforme a frase temática da prova do Enem, da Unesp, da FUVEST, da instituição para a qual você vai prestar o vestibular, finja que é uma pergunta. Aí você vai encarar o seu texto dissertativo como uma excelente resposta. E depois, é claro, em outras aulas futuras, a gente vai comentar sobre isso. O que seria uma excelente resposta? O que seria um texto excelente? Como nós estamos ainda na primeira fase, na primeira etapa, que é a da pergunta, vamos brincar de alguns exemplos. Acione a sua memória e eu tenho certeza que você vai me acompanhar nesses exemplos que eu dou a partir de agora. O tema do ano passado do Enem, ou melhor dizendo, o recorte temático do Enem do ano passado, foi a intolerância religiosa do brasileiro, né? Os caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Essa era a frase temática. Os caminhos para se combater a intolerância religiosa no Brasil. Finge que o Enem estava te fazendo uma pergunta ou algumas perguntas, né? Quais seriam os caminhos para se combater a intolerância religiosa no Brasil? Quais seriam as saídas, as soluções para se combater a intolerância religiosa na sociedade brasileira? Bom, se a prova está me perguntando sobre quais seriam os caminhos para se combater a intolerância religiosa no Brasil, tem uma premissa aí, tem uma ideia inicial embutida nessa pergunta. Há intolerância religiosa no Brasil? Por que há intolerância religiosa no Brasil? Por que será que de uns tempos para cá, o brasileiro, nós, eu, você, os nossos vizinhos, as pessoas da internet, da vida real, por que será que os brasileiros estão sendo tão intolerantes com relação a várias coisas? Infelizmente nós sabemos, mas focando na prova do Enem do ano passado, com relação à religião. Por que o brasileiro está tão intolerante com relação à religião? A partir do momento que você identificou essa pergunta ou essas perguntas que são parentes, que são muito parecidas, aí você vai para um segundo passo dessa primeira etapa, segundo passo esse sobre o qual a gente falará numa próxima aula, que é mergulhar na coletânea. Estamos ainda na fase da leitura, mas esse segundo passo seria o passo da leitura de coletânea, para a gente perceber, através da leitura da prova, como é que a leitura pode me ajudar a pensar em responder essa pergunta. Por que será que o brasileiro está tão intolerante com relação à religião? Vamos usar agora o exemplo do ano de 2015 do Enem? Vocês se lembram da frase temática? A frase temática era a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Essa era a frase temática. Finjamos que era uma pergunta que o Enem estava fazendo pra gente no ano de 2015. Por que ainda há violência contra a mulher na sociedade brasileira? Que a palavra persistência é chave, né? Pra gente perceber a especificidade do assunto. Por que será que até hoje, em pleno 2015, 2016 e infelizmente em 2017, por que até hoje a mulher brasileira sofre tanta e tantas violências? Então, a pergunta me ajuda, repito, a afunilar o meu raciocínio. Transformar a frase temática em uma pergunta me obriga a perceber o quão específico é o assunto sobre o qual eu tenho que dissertar. E me ajuda a cair naquele erro tão ruim, infelizmente, tão constante, tão frequente, que é abranger demais o tema, né? O que faz com que as notas, infelizmente, acabem sendo menores, né? O que faz com que as avaliações acabem resultando em avaliações ruins. Isso dá para fazer com qualquer proposta dissertativa. Tenho certeza que você tem aí à sua disposição vários exemplos de propostas dissertativas, não só do Enem, mas de outras instituições de ensino para a qual você vai prestar e, portanto, para a qual você tem que para a qual você está se preparando. Tem também, por exemplo, a do movimento imigratório, né, do Brasil para o século XXI. O Enem já pediu, a frase temática era o movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Finge que é uma pergunta. Por que será que as pessoas estão vindo para o Brasil em pleno século XXI? Quais as razões? Por quais motivos há pessoas vindo de outros lugares do mundo para o Brasil? Aí você vai para a coletânea, assunto do qual a gente trata na próxima aula, e tenta buscar
possíveis respostas. Teve um outro tema do Enem, tá aqui na nossa apostila também, o Enem de 2011. A frase temática era viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. Finge que era uma pergunta. Viver em rede no século XXI, quais são os limites entre o público e o privado? Será que as pessoas sabem quais são os limites entre o público e o privado? Será que hoje em dia existem os limites entre o público e o privado? Teve também já o Enem que trabalhou com os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. A frase temática era essa, os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Sim, já quero uma pergunta. Quais são os efeitos da implantação da lei seca no Brasil? Quais são as consequências da implantação da lei seca no Brasil? A propaganda infantil para o Brasil, né? A propaganda infantil para o Brasil, uma questão importante, também já foi frase temática de uma prova de redação do Enem, também você podia ter transformado numa pergunta. Por que a propaganda infantil, por que a publicidade infantil merece ser discutida no Brasil? Então, o nosso tópico da aula de hoje foi esse. Abriu uma prova de redação? Lembre-se, por favor, muito mais importante do que sair escrevendo o texto é primeiro fazer uma excelente leitura. Muito mais importante do que a escrita em si é você garantir que a leitura seja extremamente qualitativa. É a primeira etapa das 3 etapas que compõem a redação no e para o vestibular. E na nossa aula de hoje, de agora, a gente chamou atenção para que dentro da etapa da leitura, a gente faça muito bem o primeiro passo, que é de identificar exatamente sobre o que é para você escrever, transformando a frase temática em uma pergunta. Espero que das próximas vezes em que você for treinar, você se lembre dessa estratégia. Tenho certeza que ela vai ajudá-lo. Por hora, digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica.